No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, renda do trabalho encolhe 18 bilhões de reais em 2 anos e a culpa não é da pandemia. Servidores do Banco Central entram em greve a partir de sexta-feira. Portuários se mobilizaram contra leilão de portos. Leilão acontece nesta quarta-feira. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. O Jornal da CUT começa hoje falando sobre o encolhimento do rendimento do trabalho nos últimos 2 anos. De acordo com uma reportagem do jornal O Globo, a fatia de rendimentos do trabalho correspondia a 35,4% do PIB lá em fevereiro de 2020, antes da pandemia. No auge do registro de casos de Covid-19 em abril de 2021, o percentual caiu para 30,2%. Do outro lado, lucros e juros ganharam espaço no Produto Interno Bruto, no PIB brasileiro, nos últimos 2 anos, período em que a crise econômica derrubou os salários dos 95 milhões de trabalhadores do país. Bom, de acordo com o jornal, o motivo central desse arroxo salarial, e a gente entende aí, né, o encolhimento do nosso salário, seria a pandemia. Só que não é bem assim. É o que diz a técnica da subseção do Diese da CUT Nacional, a Adriana Marcolino. Ela diz que a pandemia de fato provocou um grande impacto negativo no mercado de trabalho, mas no período de reabertura da economia, a regra para novas contratações tem sido aprofundar, desde então, tem sido aprofundar a precarização e a informalidade e reduzir salários. Tudo isso facilitado pela falta de uma ação governamental que procure resolver esses problemas. Aí a Adriana afirma que a queda dos rendimentos do trabalho, que já é de antes da pandemia, começou com a retirada dos direitos dos trabalhadores em 2017 com a reforma trabalhista. Os números divulgados pelo Globo na segunda-feira, obtidos por meio de um cruzamento de informações de pesquisas do IBGE, feito pela corretora Tullett Prebon Brasil, usam dados do período da pandemia, mas ignoram as outras causas desse arroxo salarial que é criticada, são criticadas essas causas pela Adriana Marcolino do Diese. Segundo a pesquisa, mesmo com a queda da taxa de desemprego de 14,8% em abril de 2021 para 11,2% hoje, a participação dos salários subiu apenas para 30,9% em janeiro deste ano. A gente lembra que em abril de 2020 o percentual, como dissemos no começo dessa matéria, era 30,2%, já em janeiro desse ano é 30,9%, ou seja, não atingiu o patamar de 35,4% do PIB de antes da pandemia. E aí a história, Ao mesmo tempo em que a inflação dispara, a massa de salários mensal cai. Foram 18 bilhões de reais nesses 2 anos. Saiu de 250 bilhões e meio em fevereiro de 2020 para 232 bilhões e 600 milhões em janeiro deste ano, derrubando ainda mais o poder de compra de trabalhadores e trabalhadoras. Significa que as empresas aproveitam as taxas de desemprego e informalidade para garantir os lucros, pagando menos aos novos contratados e arrochando os salários daqueles que já estão trabalhando, como mostrou uma pesquisa do Diese. Dos 119 reajustes com data base em fevereiro desse ano analisados pelo Diese, 60%, mais de 60% ficaram abaixo da variação acumulada do INPC, índice que mede a inflação, do IBGE. Esse dado, somado à alta rotatividade, ou seja, trabalhadores que são demitidos e novos trabalhadores que são contratados, geralmente com salários menores, isso tem achatado. Então, os salários é o que explica a Adriana Marcolino. Mobilização. Servidores do Banco Central vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir de sexta-feira, dia 1º. Os trabalhadores aprovaram a paralisação em assembleia na segunda-feira, dia 28. Eles reivindicam um reajuste salarial de 26,3% e a reestruturação das carreiras. A decisão foi tomada em conjunto pelas 3 organizações que representam a categoria. O Sindicato Nacional dos Técnicos do Banco Central, o Sintbacen, além do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, e a Associação Nacional dos Analistas do Banco Central do Brasil, a ANBCB. Assim, eles se juntam aos colegas do INSS que paralisaram as atividades desde a última quarta-feira, dia 23. Além disso, os servidores do Tesouro Nacional também podem engrossar a greve dos servidores federais. O Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, o NACON Sindical, também está realizando assembleias com os trabalhadores.
De acordo com o Sintbacen, os funcionários do Banco Central estão há 3 anos com os salários congelados. Por isso, o apoio à greve. A reportagem é de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual. Em ação. Trabalhadores e trabalhadoras se mobilizaram nos portos do Espírito Santo nesta terça-feira, protestando contra a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, cujo leilão está marcado para hoje, em São Paulo. O leilão da Codesa abre caminho para a venda para a iniciativa privada dos demais portos do país, como pretende o governo de Jair Bolsonaro, do PL. A privatização coloca em risco a segurança e a soberania nacional, além da deterioração da infraestrutura que dá acesso aos portos e implica também em perdas de postos de trabalho. No primeiro momento serão afetados 240 postos de trabalho lá no Espírito Santo e posteriormente em todo o Brasil mais 4.000. De acordo com o diretor executivo da CUT e presidente da Federação Nacional dos Portuários, FNP, o Eduardo Guterra, existem riscos também para o desenvolvimento social e econômico dos locais onde estão os portos, que são fomentados por meio de políticas de atração de cargas, de incentivo a pequenos e médios empresários, além da queda na arrecadação de impostos. Por isso, prefeitos, governadores, congressistas, além de grande parte do setor empresarial, também são contrários a esse projeto de privatização. O Guterra explica que o Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de costa e mais de 30 portos que funcionam, na verdade, como uma fronteira para o país. São áreas de segurança nacional e que têm que ficar sob controle do Estado, segundo o Guterra. Ele diz ainda que a autoridade portuária, na verdade a administração portuária, é um patrimônio público e não tem justificativa nenhuma para privatizar. Pelo contrário, é um setor que necessariamente deve ficar sob controle do Estado por todas essas razões que a gente acaba de dizer. Durante a manhã dessa terça-feira, então, houve paralisação temporária de algumas atividades lá no Espírito Santo. E para o fim da tarde de ontem, mais paralisações também foram programadas. O Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo, o Suporte ES, entrou com uma liminar na Justiça na última sexta-feira, inclusive, para impedir a realização do leilão. A Codesa, como a gente disse hoje, tem 240 trabalhadores que são servidores públicos e é uma empresa enxuta e lucrativa. E aí o Guterra ressalta todos esses postos de trabalho correm risco. Além de várias outras questões que estão envolvidas na privatização da gestão portuária, como a gente disse, sobre a questão de segurança nacional, a gestão portuária ela tem inclusive poder de polícia para fiscalização. Tem uma série de questões que estão implicadas aí que fazem das privatizações dos portos, dos portos algo que não deveria acontecer, que deveria realmente ficar essa gestão dos portos na mão do Estado. Sobre os empregos nos portos dos servidores públicos, o Guterra explica. Existem vários trabalhadores que são de empresas privadas que fazem, na verdade, a gestão ou que trabalham na operação dos portos. Os portos, só para a gente poder entender, eles são divididos em duas gestões. A gestão portuária em si, que administra todo o porto, e as empresas que administram os terminais de contêineres. Então, para essas empresas que operam nos portos, na carga, na descarga, etc., existem os trabalhadores privatizados, das empresas privatizadas, inclusive na questão de segurança, mas a autoridade portuária, ou seja, a gestão portuária, quem administra mesmo, é sob controle do Estado. Então, sobre o emprego nos portos, o Guterra explica. Que o órgão gestor de mão de obra é um organismo que administra a mão de obra no trabalho portuário nos nossos portos, que é coordenado pelo setor empresarial, diretoria executiva, diretores, conselho de supervisão. A maioria, eles é que controlam o órgão. E você tem os terminais portuários privados, os portos privados, que têm os seus empregados para a parte administrativa, para recursos humanos, inclusive para a parte de segurança, mas você tem um equilíbrio entre o empregado e o trabalhador avulso. Se nós não tivermos cuidado com isso, além do desemprego dos empregados da Codesa, por exemplo, eles estão oferecendo aí 12 meses de estabilidade e tem sérias questões com relação a direitos previdenciários dos trabalhadores do portos que não está posto, não está como uma coisa impositiva para obrigação de se alguém ganhar a licitação. A gente sempre ouve a falácia de que vai ter mais emprego no porto, vai gerar emprego no porto.
vai reduzir tarifa no porto, vai reduzir o custo da exportação. Isso é tudo falácia. Gerar emprego, porto não gera emprego. Muito pelo contrário. As chegadas de novas tecnologias no porto, ela reduz cada vez mais a necessidade dos empregados. Muito bem, então os leilões foram programados, né, para acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo. O Porto de Santos entra também nessa leva de leilões que acontecem hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, além do Porto de Suape, que fica em Pernambuco, e de Paranaguá, no Paraná. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.